ressuscitaste e viva está no nosso coração. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. acontecer aqui agora é o que nós chamamos de confissão pública da fé. Isto é, cada uma dessas pessoas que essa noite nós estamos batizando, cada uma delas está dizendo duas coisas. A primeira é que já morreu para si mesma, em cima do que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor Jesus Cristo disse também que só entra no reino aquele que nascer de novo. Então, o que ele quis dizer com essas duas coisas é que quando nós nos tornamos discípulos de Jesus e quando nós resolvemos segui-lo, nós de alguma forma matamos a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso próprio eu. Nós nascemos de novo. Para nascer de novo é preciso morrer. Então, quando essas pessoas estiverem sendo submersas aqui
Elas estão dizendo: olha, eu já morri para mim mesmo. Ou como diz o apóstolo Paulo, eu já estou crucificado com Jesus e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim agora. É isso que elas estão dizendo. E no momento em que elas são retiradas das águas, no momento em que elas são emersas das águas, elas estão dando testemunho da nova vida que têm. Como o apóstolo Paulo ensina na carta aos Coríntios, aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, é um novo ser, é uma nova criatura. As coisas da outra vida, as coisas que o afastavam de Deus, as coisas que faziam a sua alegria anterior, essas coisas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Há uma nova mente, há um novo olhar, há uma nova disposição de vida, há um novo caminhar, há um novo propósito, há um novo ser que está aí. Então, o que acontece agora é um simbolismo do que já aconteceu por dentro dessas pessoas. O que nós vamos ver não é o que está acontecendo, mas o que já aconteceu. Elas só estão exteriorizando algo, uma realidade muito maior, muito mais imensurável do que o que este símbolo está indicando. Elas estão falando da grande transformação que tiveram na graça de Deus e estão falando isso para que todos saibam que elas são novas criaturas na presença do Senhor. Por isso é uma alegria para todos nós, como irmãos e família desta igreja, acompanharmos esse momento em que esses nossos irmãos, como nós fizemos uma vez, também estão dando a sua confissão, profissão de fé em Jesus. É isso que vai acontecer agora e eu os convido a acompanharmos isso com muita alegria, com muita reverência e muito especialmente com muita gratidão a Deus, porque a gente sabe o que cada vida dessas custou para Jesus. Cada vida dessas custou o sacrifício do Senhor. Elas não estão aqui de graça, elas estão aqui pela graça. Não estão aqui de graça porque houve um preço que foi pago por Jesus, mas estão aqui pela graça, porque foi a graça de Deus que providenciou tudo o que aconteceu com elas. É, portanto, um grande festival de alegria pela graça de Deus que nós vamos presenciar agora. Natan, você já crê em Jesus como seu Salvador? Sim. Está disposto a segui-lo por toda a sua vida? Sim. Então, meu irmão, nessa sua confissão de fé em Jesus como seu Salvador pessoal e como seu Senhor, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo, Natan, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carolina, você já crê em Jesus como seu Salvador e Senhor? Sim. Está disposta a segui-lo por toda a sua vida? Então, mediante a sua pública profissão de fé em Jesus como seu Salvador e Senhor, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo agora, Carolina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Israel, você já crê em Jesus como seu Salvador? Sim, Está disposto a segui-lo por toda a sua vida? sim. Então, mediante essa sua confissão de fé em Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo agora, Israel, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Laura, você já crê em Jesus como seu Salvador? Creio. Está disposta a segui-lo por toda a sua vida? Sim. Então, mediante essa sua confissão pública de fé e de confiança em Jesus como seu Salvador e Senhor, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo agora, Laura, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Arthur não pode ouvir, então a profissão de fé dele será diferente, está bem? Beatriz, você já crê em Jesus como seu Salvador? Está disposta a segui-lo por toda a sua vida? Então, mediante essa sua confissão de fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo, Beatriz, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eduardo, você já crê em Jesus como seu Salvador? Com certeza, Está disposto a segui-lo por toda a sua vida? com certeza. Então, mediante a sua confissão de fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo agora, Eduardo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Newton, você que já tem testemunhado de Jesus como seu Salvador por grande parte da sua vida, já tem servido ao seu Senhor, à Igreja de Jesus, está dando testemunho do seu compromisso de continuar a segui-lo e honrá-lo por todos os seus dias. Sim, Então, eu confirmo o seu compromisso com o Senhor Jesus
baseado na sua fé e na sua confiança naquele que deu a vida para salvá-lo. E agora confirma o seu batismo. Mediante a sua fé e como ministro do Evangelho, Newton, meu irmão, e o faço em nome do Pai, do Filho e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Josefa Pereira que, por favor, venha a um dos microfones e nos conduza a Deus nesta oração, orando em favor desses irmãos que aqui professaram a sua fé. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Tu conheces os nossos corações, Tu nos sondas e Tu sabes, ó Deus, a alegria que temos em ver, Senhor, em receber estas pessoas, porque elas aceitaram o Teu nome, aceitaram o Teu sacrifício. E nós rogamos neste instante que Tu as uses no Teu trabalho, no Teu serviço, Senhor, e ajuda-nos como igreja a estarmos juntos deles, acompanhando e orientando, Senhor Deus, no seguir dos seus passos. Nós somos gratos pela vida dessa igreja, Senhor, e ajuda-nos a cada dia a testemunhar do Teu amor e trazer outras pessoas para testemunhar do seu compromisso contigo. Nós oramos neste instante agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Olha, nós queremos, primeiramente, entregar o certificado de batismo dos irmãos que foram batizados e foram levados às águas esta noite. E eu vou chamá-los aqui à frente para que possam receber o seu certificado e ficarem aqui ao meu lado também. O Wilson vai passando para vocês. A Laura Praz, vir aqui. O Israel Alves. Hilton Duarte. O Arthur Vieira. O Eduardo Soares. A Beatriz Salgado. Natan Alcântara. E a irmã Carolina Pedro. Também recebemos alguns irmãos que vieram de outras igrejas aqui para a nossa igreja, e nós aproveitamos esse momento para também dar as boas-vindas a eles. Eu vou chamá-los para que venham aqui à frente também. Maurício, Michele e Vitor, o Daniel Alves Vitor, Marcelo e a Maria Cristina Silva, Francisca Duarte Vieira, Celisnei e Celisgilson Vieira, o Bernardo Ferreira. Esses dois gêmeos são meus alunos lá na minha classe, e às vezes um vem e chega, o outro vem e eu digo, eu acho que eu já te encontrei hoje. Mas não é, são dois gêmeos. Sempre que eu vejo gêmeos assim, eu lembro de uma conhecida moça lá de São Paulo, que tinha uma irmã gêmea e que sempre esquecia o dia do aniversário dela. Ela sempre esquecia de ligar. Eu esqueci seu aniversário hoje, mas como se fosse minha irmã gêmea, mesmo dia cedo. Olha, gente, bom, primeiro para vocês chegaram pelo batismo, vocês que estão vindo de outras igrejas, que alegria grande termos aqui. Que Deus abençoe vocês sempre. E a nossa oração é que tanto vocês sejam uma bênção para o reino de Deus aqui na nossa igreja, quanto a nossa igreja seja uma bênção para a vida de vocês. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Podem sentar-se. Paulo fala muitas vezes na palavra evangelho. Só nas cartas de Paulo, a palavra evangelho aparece 54 vezes. Só nos escritos do apóstolo Paulo. E um dos textos em que ele fala a palavra evangelho, ele diz o seguinte, na carta aos Tessalonicenses: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Às vezes diversas que Paulo fala na palavra evangelho, estão sempre em contextos distintos. Mas essa noite eu gostaria de destacar a expressão que ele usa aqui, evangelho de Deus.
O que é que Paulo quer dizer quando fala em Evangelho de Deus? Vamos compreender primeiro o que é a palavra Evangelho. Ela nem sempre foi usada no âmbito religioso. Na verdade, a palavra Evangelho ela surgiu fora do âmbito religioso. Ela surgiu no âmbito secular. Sabe o que era Evangelho para os gregos? Porque a palavra é uma palavra grega. Evangelion. E para os gregos, Evangelho primeiro era o mensageiro de boas notícias. A pessoa que trouxesse boas notícias era chamada de evangelho. Esse aqui é um evangelho, isto é, ele está trazendo boas notícias. Acabou uma guerra, está lá uma aldeia, sem os homens da aldeia, sem os maridos, sem os pais. Aí acabou uma guerra. Aí o mensageiro chega e diz, olha, mulheres, filhas, esposas, eu tenho uma boa notícia para vocês, os seus maridos e seus filhos voltarão para casa, porque a guerra acabou. Esse mensageiro, ele era chamado de o evangelho, ou aquele que portava uma boa notícia. Depois, com o correr do tempo, a palavra passou a significar a própria mensagem. Uma mensagem boa, uma mensagem feliz, uma mensagem que alegrava todo mundo, era chamada de evangelho. Em alguns outros contextos, a recompensa que se dava ao mensageiro era chamada de evangelho. Então, se alguém trazia uma notícia boa, a pessoa que recebia a notícia ficava tão feliz que ela dava uma recompensa para o carteiro, para o mensageiro, e dizia, olha, você me trouxe uma notícia tão boa. Olha, uma tia sua que você não via há muito tempo morreu e deixou toda a fortuna dela para você. Aí você ficava tão feliz com aquilo. Claro, você dava uma choradinha por causa da tia, mas depois, de secado o pranto, ficava tão feliz com aquilo que você pegava e dizia, olha, vamos fazer o seguinte, 2% de tudo que eu ganhar é seu, só por causa dessa notícia boa que você me trouxe. Essa recompensa era chamada de evangelho. Tanto é assim, que quando você chega no ano 9 depois de Cristo, você ia à região onde hoje é a Turquia, que também era uma região dominada pelo Império Romano, numa cidade chamada Priene. A cidade de Priene tinha um calendário, que era o calendário oficial, o calendário de Priene. O dia 9 de setembro era o dia do nascimento do imperador César Augusto. No calendário da cidade de Priene estava escrito o seguinte, o nascimento do imperador, o Salvador do nosso mundo, é dia de boas novas, porque ele foi enviado pelos deuses para nós. Isso era o que dizia lá o calendário de Priene, e a palavra evangelho aí era usada para se referir ao dia do nascimento do imperador, que era considerado uma boa notícia. Foi por isso que Lucas, no capítulo 2, quando está falando do nascimento de Jesus, ele cita César Augusto e diz assim, olha, nos dias de César Augusto, o Senhor Jesus nasceu, e os anjos vieram e disseram, querem ouvir boas novas de verdade? O Salvador não é este que estão dizendo que nasceu como imperador de Roma, e não é este o Salvador do mundo. Boas novas de verdade, o Rei de verdade, o Salvador de verdade, é este que eu estou apresentando a vocês agora. Não foi à toa que Lucas citou o imperador César Augusto e colocou o nascimento de Jesus nesse contexto. É como se Lucas estivesse trazendo a palavra evangelho e dando a ela um outro significado, um outro sentido, só que agora aplicado para Jesus. E a partir dos escritores bíblicos, a palavra evangelho passou a significar a boa notícia que nós recebemos. Só que há duas coisas aí que eu gostaria de mencionar e que tem tudo a ver com o que vai acontecer aqui agora. Se o evangelho de Deus, então, o evangelho é de Deus porque são as boas notícias que vêm de Deus, mas não enviadas por Deus.
Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. O Evangelho de Deus não são as boas notícias apenas enviadas por Deus. São as boas notícias trazidas por Ele mesmo. Ele mesmo foi o mensageiro. Ele mesmo trouxe. Ele não mandou enviar uma boa notícia. Ele não mandou publicar uma boa notícia. Ele não encomendou uma boa notícia. Ele mesmo trouxe. O Evangelho de Deus, como Paulo chama, ele o chama de Evangelho de Deus, porque Deus trouxe pessoalmente. Ele veio encarnado, ele se encarnou. A palavra se tornou carne, a mensagem se tornou gente, e veio e habitou entre nós. E a boa notícia não foi só mandada, ela foi trazida pelo próprio Deus. Por isso é que Paulo está chamando aqui de Evangelho de Deus. Mas há um outro motivo, porque ele faz questão de chamar boa notícia de Deus, boa nova de Deus, uma coisa alegre que Deus nos traz. É o fato de que esse Evangelho de Deus muda completamente a ideia que as pessoas tinham de Deus naquela época. O que os judeus estavam acostumados era oferecerem sacrifícios para aplacar a ira de Deus. O que os gregos estavam acostumados era agradar os seus deuses. Eles entendiam que quanto mais agradassem os seus deuses, mais eles receberiam favores de Deus. Os que os romanos estavam acostumados era agradarem deuses com ofertas, com sacrifícios. Havia as religiões de mistério, havia o taurobólium, onde as pessoas eram banhadas de sangue, e todos esses sacrifícios eram entendidos como maneiras de agradar a Deus. Mas aí, o Senhor Jesus trouxe uma imagem totalmente diferente de Deus. Ele diz, olha, esse Evangelho é de Deus, porque no Evangelho de Deus, a gente não faz nada para agradar a Deus. A gente nem tem como agradar a Ele. Não há nada em nós que possa ser usado para agradar a Deus. O Evangelho de Deus é Evangelho de Deus porque Ele providenciou a maneira de nós nos relacionarmos com Ele. Ele providenciou o perdão, Ele mesmo se sacrificou por nós. Não havia nada que nós pudéssemos sacrificar por Ele. Ele mesmo se entregou para ser o sacrifício colocado no seu altar, para que nós pudéssemos ser salvos. Por esse motivo, por essa razão, o apóstolo Paulo diz, olha, eu não tenho feito outra coisa a não ser trazer para vocês o Evangelho de Deus. E é isso que nós vamos celebrar agora. Nós estamos celebrando a morte, o sacrifício de Jesus, no pão que simboliza o seu corpo, no cálice que simboliza o seu sangue, porque Jesus veio trazer o Evangelho de Deus. Ele veio se entregar e se sacrificar por nós. E o que hoje nós temos na graça do Senhor, nós o temos por causa dessa vinda, dessa morte e dessa ressurreição do Senhor Jesus. Lembre-se disso quando pegar o seu pedaço de pão. Lembre-se disso quando pegar o seu cálice. Olhe e diga, se não fosse o Evangelho de Deus, trazido por Ele, me trazendo uma nova imagem da graça e da misericórdia de Deus, eu não teria como estar na presença dEle, porque não há nada em mim que eu possa oferecer a Deus que supra a lacuna que eu deixo, mas o Senhor Jesus fez isso, e fez muito bem, quando se entregou por mim, e quando ressuscitou por mim, e vivo por mim na presença do Senhor, intercedendo por mim. Eu como deste pão, e eu bebo deste cálice, porque eu trago na minha vida, no meu coração, na minha mente e na minha alma, os resultados do Evangelho de Deus. Que cada um de nós pense nisso, quando agora nós formos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou chamar os diáconos para virem aqui à frente. O Hudson também vai vir me ajudar. Nós vamos servir o pão primeiro aos batizados, aqueles irmãos que foram submersos às águas, dando a sua profissão de fé, porque é nossa maneira carinhosa de dar as boas-vindas a eles. E depois que eu e Hudson servirmos os nossos irmãos batizados, aí então os diáconos servirão a congregação. E enquanto isso, nós vamos ouvindo
ou cantando a música que será tocada agora. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Tudo que o Pai me dá, esse há de vir a mim. E eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. O pão é a minha carne, que eu hei de dar para a vida do mundo. E o que comer deste pão viverá eternamente, viverá eternamente. E eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. Se não comerdes da carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes de seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, não tereis vida em vós mesmos. E eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente, viverá eternamente. E eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. Senhor
Senhor, eu creio que tu és o Cristo Filho de Deus, que deveria vir ao mundo, deveria vir ao mundo. Porque esta é a carne do Senhor, o corpo que Ele entregou por sua vontade, espontaneamente por nós, e porque através do seu corpo entregue por nós, nós fomos salvos, justificados e redimidos. Comamos todos deste pão. Seja feita como nos céus se faça. Dai-nos o pão de cada dia e perdoais nossas dívidas como nós aos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque este é o sangue do Senhor Jesus aqui, simbolizado neste cálice. Porque este sangue foi derramado por nós e nos justifica e nos redime. Por causa disso, bebamos todos deste cálice. Os diáconos vão recolher os cálices dos seus pares, também das pessoas que estão aqui no primeiro banco. Os demais podem deixar os cálices nos lugares próprios que você tem nos escaninhos aí no banco da frente. Podem sentar-se. Olha, nós vamos encerrar o nosso culto cantando um último hino que fecha toda a ideia de celebração da ceia, porque o Senhor Jesus morreu, mas não ficou morto, Ele ressuscitou. E antes disso, Ele havia dito para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai,
mas eu estou indo para preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu voltarei e vou levar vocês para ficarem comigo. E o que nós vamos cantar agora é justamente a descrição da obra completa de Jesus, da maneira como ele vai completar tudo isso que ele começou. O que será completado será lá na presença dele. O evangelista mais conhecido no mundo, mais respeitado no mundo, o pastor Billy Graham, quando escreveu a sua autobiografia, ele foi contando lá toda a sua vida e todo o seu trabalho de evangelista e de pregador. E aí quando ele chega no epílogo, o título que ele dá ao epílogo, já contando até quando ele chega com 80 e poucos anos de idade, já cansado, já parando de pregar. Aí no epílogo ele bota o seguinte título: o melhor vem agora. O melhor vem agora. E lá ele diz: olha, vivi muita coisa boa, o Senhor me abençoou de muita maneira, mas o melhor vem agora. Tudo de melhor que o Senhor reservou para mim vem agora. Estou caminhando para me encontrar com Ele, e é lá que eu vou experimentar o que de melhor Ele me preparou. E é isso que nós vamos cantar. Nós vamos cantar aqui, a morada que teremos lá, já numa antecipação, num pequeno ensaiozinho de tudo que nós vamos cantar depois da eternidade toda na salvação que o Senhor vai nos dar. Lá nós vamos cantar todos, lá nós estaremos permanentemente na presença de Deus. Lá até eu vou cantar. Deixa eu contar uma coisa para vocês que vocês não sabem, e eu vou pedir que por favor fique entre nós, está bem? Esse hino que vocês cantaram aqui, e que eles cantavam as estrofes e vocês cantavam aqui o estribilho, e eu ressuscitarei no último dia. Quando eu comecei o meu ministério na primeira igreja batista de Inhaúma, eu comecei com 21 anos de idade, pastoreando lá. Jussara dirigia a música na igreja, e ela disse para mim assim: olha, nós vamos cantar um hino com a congregação na ceia, mas vai ficar legal se você cantar as estrofes e a congregação cantar o estribilho. Eu tentei resistir, mas eu era muito novinho ainda, com 21 anos, um ingênuo. Aí acabei cedendo. E fui lá para a ceia, a celebração da ceia. Então, olha, tem duas coisas que eu tenho um trauma incrível. Primeiro é jaca, que eu comi uma jaca verde com 12 anos de idade. Hoje eu não posso nem sentir cheiro de jaca. Segunda coisa é esse hino. Porque eu comecei a cantá-lo. Fui desafinando, aí eu percebi os olhares, eu percebi a compaixão da congregação, eu percebi o desespero da ministra de música, e fui percebendo, mas a congregação cantando, e eu fazendo os estribilhos, eu fiquei pensando: olha, se desta eu saio, noutra eu não caio. E nunca mais aceitei esse tipo de coisa. Olha, a sua sorte, Geilson, é que eu abandonei a minha carreira de cantor. Senão a concorrência é essa. Mas sabe de uma coisa? O melhor vem agora. Porque lá na eternidade até eu vou cantar. E nós vamos cantar juntos e estaremos eternamente na presença do Senhor. Vamos antecipar isso. Vamos ficar em pé e vamos cantar este lindo céu. O evangelista Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte lá na Inglaterra para a sua congregação: o dia que vocês receberem a notícia, Charles Spurgeon morreu, por favor, não acreditem, porque o dia que essa notícia chegar, eu estarei mais vivo do que nunca na presença do meu Senhor. E é essa fé que nós vamos cantar agora. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar.
as nossas mãos, que é o sinal de como devemos andar neste mundo, de mãos dadas com Deus, com o nosso irmão em Cristo. Eu vou impetrar a bênção final e depois nós sairemos enquanto o grupo de louvor estiver cantando aqui. Curve a sua cabeça comigo, vamos dizer juntos o Salmo 23, que fala do dia em que nós chegaremos para sermos hospedados pelo Senhor nas suas mansões. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E agora, meu irmão e minha irmã, que o Senhor que abre e mostra os caminhos siga diante de ti. Que o Senhor que perdoa e restaura siga atrás de ti. Que o Senhor que dá graça e derrama bênção siga acima de ti. E que enfim, minha irmã e meu irmão, que o Senhor siga dentro de ti, te confortando e te encorajando hoje e todos os dias, até que estejamos com Ele para sempre. Amém e amém. Vão em paz. Que Deus abençoe a todos.